Vê aí se tá ok. Ao vivo tá aparecendo. Tudo bem? Vamos dar um bom dia pro pessoal. Deu? Alguém está nos... Oba, está ao vivo, estamos ao vivo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Quase boa tarde. Quase boa tarde. Já tocou agora as badaladas do meio-dia. Esse é o Rodolfo Lucena. E essa é a Eleonora de Lucena. E nós estamos aqui no Tutameia para fazer um remeleixo da notícia e também trazer uma entrevista que a gente fez aqui muito bacana com o físico Rogério César Cerqueira Leite. O remeleixo da notícia é uma seleção das coisas que nós achamos mais importantes no noticiário do dia, e às vezes até em noticiários de dias anteriores, para ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Ou, se não entender, pelo menos ter um retrato mais preciso, mais agudo do que está acontecendo no Brasil. Ainda mais hoje em dia em que a gente é bombardeado por notícias de todo tipo, né? E nem sempre consegue fazer aí uma filtragem precisa das coisas que efetivamente importam. É o que a gente tenta fazer. É um recorte que a gente faz no noticiário para trazer aqui, para discutir aqui no Tutameia. Bom dia aí ao pessoal que está nos assistindo aqui. Estou vendo pelo celular que tem Vânio, Jopa, obrigado aí, se puderem compartilhar, que a gente agora vamos começar. Vamos ganha aqui. Então, a grande primeira questão, tu quer começar falando e a gente vai nela? Sim. Bom, a gente acha que, lendo os jornais nos últimos dias, o que a gente achou como mais importante foi a questão do desemprego, que continua, de fato, ainda amargurando as famílias brasileiras. Que, apesar de toda a propaganda oficial, né, se sabe que em 2017 o desemprego foi grande, né, e ele tem alguns dados aí novos de perversidade até desse dado ruim do emprego e do desemprego, né? Um desses dados mais recentes divulgados diz respeito ao aumento do desemprego de longa duração, né, de pessoas que ficam desempregadas por muito tempo, né, por um ano ou mais de um ano, e que cada vez tem mais dificuldade de conseguir vagas. Né? A definição técnica aí do desemprego de longa duração usada nessa pesquisa é pessoas que procuram emprego há mais de um ano. Sim, sucesso, obviamente. E os números aí são terríveis, né? Vamos botar aqui para o pessoal ver o gráfico. Tem um gráfico. Só o número geral primeiro aí. É de 5 milhões, quase 5 milhões e 100 mil pessoas no Brasil que estão nessa situação de desemprego de longa duração, que procuram um emprego sem conseguir há mais de um ano. Né? E esse número de 5 milhões, você pode ver... Vou botar o gráfico aqui de novo. Tá. Vamos botar o gráfico, porque nem todas as coisas do gráfico estão colocadas na reportagem. O que importa é essa área, dá para ver aí é essa área do segundo lado, de pessoas desempregadas de um ano a menos de 2 anos e de 2 anos ou mais. Somando aqui esse 2.243.000 que estão desempregadas ou procuram emprego de um ano a menos de 2 anos, tem 2 milhões, quase 2.250.000. E quase 3 milhões que estão desempregadas há mais de 2 anos. Né? Então é isso que dá essa soma terrível aí dos 5 milhões de desempregados de longa duração. Ainda só nesse gráfico, depois a gente vai aí para as opiniões do pessoal. Importante notar, terrível notar, que o número de desempregados há mais de 2 anos é ainda superior
ao número de desempregados entre 1 e 2 anos. Então, isso aí é um indicador brutal, perverso, sentido nas casas, nas famílias, do que é a crise que o Brasil vem enfrentando, principalmente por causa da ação do governo golpista. Não é isso? Bom, você tinha alguns comentários. Só para lembrar, só para citar aqui, que esses 5 milhões que estão sem emprego há mais de um ano, esse número significa um aumento de 130%, né, em relação a 2014. Quer dizer, essa situação se aprofunda, né, as pessoas ficam sem perspectiva de conseguir vaga, e quanto mais tempo passa, né, os empregadores são mais reticentes, né, em contratar pessoas que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho. É um dado da realidade. 130%, só para deixar o número que a gente esteja mais próximo, é o dobro e mais um pouquinho. Quer dizer, dobrou em 3 anos, 3 anos, né? Dobrou o número de pessoas nessa condição. E ao ficar nessa situação de desempregado por mais de um ano, enfim, desempregado por muito tempo, a pessoa vai sendo tomada, vai caindo sobre ela um estigma. Né? Vai procurar emprego, o patrão lá, o contratante lá, e quanto tempo o senhor não trabalha? Mais de um ano. E o cara fica, isso aí não deve ser muito bom. Então tem esse estigma aí que o pessoal da pesquisa aponta. Então é um fator a mais que cai sobre esse povo. E ainda um outro dado dessa pesquisa, muito triste também, é que desse total de desempregados há um ano a mais, 54%, ou seja, metade mais um pouco, está na faixa de 14 a 29 anos de idade. É a juventude, são os caras que não têm experiência, estão chegando agora no mercado de trabalho, ou estão há pouco tempo no mercado de trabalho, já tomaram uma carcada por cima e ainda ficam nessa condição aí que a gente já comentou, um estigma aí do desempregado crônico, né? Bom, isso aí no lado do desemprego. As notícias também nos trazem informações a respeito de criação de vagas, né? A criação de vagas formais, a criação de vagas formais não está superando ainda, não superou ainda a extinção de vagas, quer dizer, né, longe disso. Mas, de qualquer forma, há informações aqui bem importantes a respeito dessas novas vagas aí de carteira assinada. As vagas que estão surgindo, né, são vagas precárias, né, e são vagas principalmente de salários baixos, que estão acolhendo pessoas que têm uma qualificação melhor para aquela vaga, mas em razão do desemprego acabam aceitando uma vaga de remuneração pior, né, para atividades que no mercado de trabalho são de menor qualificação, né? Por exemplo, faxineiro, atendente de loja, repositor de mercadorias, né? São essas vagas que estão sendo abertas e que estão sendo preenchidas por pessoas com uma qualificação muito acima do que seria necessário para essas vagas. É o que o empregador chama de bom e barato, né? Bom e barato do ponto de vista do empregador. Do ponto de vista do trabalhador, é muito ruim, né? É o cara com ensino médio que entra numa vaga que é exigida curso primário, é o cara com diploma universitário que assume vagas destinadas a pessoal do ensino médio. Isso. Bom, na outra ponta, né, a gente tem um outro resultado aí nos últimos dias que também foi bastante revelador, né, do mundo que a gente está vivendo no Brasil, que é o crescimento do lucro dos grandes bancos, né, que foi divulgado na sexta-feira. Né, o lucro dos grandes bancos cresceu 21%, né, no ano passado. Os grandes bancos, aí considerando Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander. Bom, o resultado, né,
é um resultado surpreendente porque ele acontece no momento em que o país estava enfrentando, né, uma recessão aguda, né, um crédito caindo e com taxas de juros também cadentes. Quer dizer, com todo esse ambiente, os bancos conseguiram um resultado bastante surpreendente aí no ano passado. Números, né? Uhum. Somando o lucro desses quatro, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, o lucro deles somado foi de 65 bilhões, arredondado ali, né? Uhum. E os crescimentos aí, o Santander teve um crescimento de mais de 35,5% no lucro. A média foi essa de 21% dos quatro, mas o Itaú teve 24%, enfim, quase 25%. Enfim, estarrecedor, né? Ver números como esse, né? Nessa ponta, o que mostra que a crise atinge de forma diferente, né? Gente diferente, né? Gente que tem outra inserção. Esse gráfico que a gente publicou aqui foi do Valor, né? A matéria que o Valor publicou também traz um outro dado interessante, né? A rentabilidade média, calculada como patrimônio no fim do período das instituições, foi de 13,9%. Nas empresas não financeiras, essa rentabilidade foi de 4,5%. Quer dizer, é um dado que revela a discrepância que há entre o resultado das empresas financeiras e das não financeiras, né? Como o modelo que a gente está vivendo favorece extremamente os ganhos financeiros e as empresas e os bancos. É disso que tratam os especialistas que a gente já trouxe aqui várias vezes e estudiosos da situação do Brasil hoje e do mundo mesmo, que é como o capital financeiro domina e suga as economias do Brasil e do mundo, que é o que está ocorrendo no mundo de hoje. Bom, enquanto isso, no meio universitário, a gente está... Calma. Então vai lá. Muita calma nessa hora. Agora intervalo para os nossos comerciais, por favor. Nossos comerciais, por favor. Rodolfo, eu estou me dando conta aqui, vendo as nossas imagens, que nós estamos colocando pela primeira vez isso. Aqui esse cartaz, esse quadro, né, que foi um presente, né, muito querido da nossa querida Marie, a dona do Vila das Rosas, né, nossa amiga de muitos anos, que fez... A gente não botou a foto dela aqui, a foto no coisa, mas vamos ver se por essa ali, câmera mostra aqui. Ali. Essa câmera aqui. Vamos ver vai se chegar. Dá. Peraí, vamos pôr aqui a câmera. Agora aqui. Aí. Tem que botar mais para cima. Aí. Que somos nós aí no dia que nós fomos receber esse presente. Ganhar esse presente, fomos lá no restaurante que ela... Peraí, tem que botar mais para cá. Nós estamos na cozinha do Vila das Rosas. Vila das Rosas. Né? E aquele é um cartaz aí muito legal. Um dia a gente vai trazer. Não vou contar a história do cartaz agora. Tá bom. Contou? Não contei. Queria contar? Não, deixa a Marie contar. A gente vai trazer a Marie aqui para contar, mas olha, presta atenção. Né? Virem-se. Né? Virem-se. É o que a gente está fazendo aqui, né? É que está muita gente fazendo. Esse aqui é o Virem-se da Marie, e que começa a estar presente aqui nas nossas transmissões. Isso. Bom, mas aí, Rodolfo, então, comercial. Quero fazer o comercial aqui, ó. Quer botar aí o nosso... Tá aqui. Ela está botando... O que ela vai botar agora é a imagem do meu computador aqui. Né? Deixa eu mostrar aqui. Desse lado... Você consegue ver o cursor girando? Sim, então, consegue. Várias coisas. A gente está trabalhando bastante aqui no site Tutameia, né? tutameia.jor.br. Ficar ligado. Tudo que a gente diz aqui acaba... publicado lá, o nosso Face também está rolando, e a gente tem coisas que não falamos em vídeos e que estão com destaque lá no site. Eu queria chamar sua atenção para ela. Uma é essa reportagem aqui, que a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com um caminhante. Eu gosto tanto de maratonas, fui conversar aí com um sujeito que está caminhando
um músico sueco. Ele saiu de Gotemburgo, onde ele morava, na Suécia, e vai até a Palestina a pé, levando uma bandeira da Palestina para divulgar o que ele considera que são as violações dos direitos humanos na Palestina, as agressões e humilhações que o povo palestino está fazendo. Conversei com ele, tem uma entrevista bem bacaninha, várias fotos aí no site. Queria chamar a atenção de você aí para o tutameia.jor.br, que também está ganhando colaborações e parcerias muito especiais. Desde a semana passada, nós estamos publicando uma série de ilustrações, retratos, caricaturas, né? Ilustrações, né? Do Fernando Carvalho, que é mais conhecido no meio artístico aí como Carvalho, de personagens que foram e são importantes na luta pela democracia no Brasil. Ele publica essas ilustrações com texto da Fernanda Pompeu. E, além disso, também semanalmente, a gente publica a crítica, né? A coluna do Aquiles, são textos do Aquiles Henrique Reis, vocalista do MPB4, que faz um texto sobre CDs aí, principalmente de música que ele gosta. Então a gente vai lá e mostra aí o site para a gente ver. Então tá aqui vamos ver aqui a capa do site, né? Aí o Tutameia, né? Hoje em destaque está aqui a nossa entrevista que fizemos com o professor Luiz Gonzaga Beluso, né? Temos ainda outras entrevistas em destaque. Intervenção no Rio de Janeiro um dos pontos aí que a gente vem tratando de forma mais a miúde. Direitos humanos, questão aqui do cultural, né? Uma crítica muito legal que a Eleonora escreveu sobre Romeu e Julieta, e também uma crítica que ela fez sobre o filme The Post, né? Enfim, está aqui o site, está aqui feita a nossa... aqui, tá vendo? Deu para... Passou aí? Passou. Aqui está o... Está aí o Carvalho, né? O dessa semana é um breve perfil da professora da USP, Ana Rosa Kuczynski, e um texto bem emocionado ali, da Fernanda Pompeu, e a entrevista que a gente fez com o professor Grespan, isso aqui a propósito dos 170 anos do Manifesto Comunista. Os dois estão nessa sessão chamada, que a gente chamou de Transversal do Tempo, que é o que a gente publica entrevistas, textos, análises sobre eventos históricos, personagens da nossa história que estão aí, que nos ajudam a compreender o presente, né? E preparar o futuro, como não é isso? Bom, está feita a propaganda. tutameia.jor.br, por favor. Né? Tá escrito aí embaixo, pode deixar. Então vamos aí agora ao nosso assunto universitário. Então, eu tenho a notícia de hoje, mas acho que é melhor só lembrar. É só para lembrar que na semana passada a comunidade acadêmica brasileira ficou chocada com uma decisão do Ministério da Educação de interpelar a Universidade de Brasília a propósito de um curso sobre o golpe de 2016. O ministro da Educação acionou a Advocacia Geral da União e outros organismos do governo federal para saber o que estava rolando, por que eles estavam fazendo isso, que não era correto e tal. Houve uma reação enorme da comunidade acadêmica. Como se sabe, a lei no Brasil e de resto no mundo todo, garante a autonomia universitária. Quer dizer, não é possível que governos interfiram na produção acadêmica. Isso estava nos lembrando aqui o professor Beluso, né, Rodolfo? Então, a gente conversou com o professor Beluso... Justamente nesse dia, Nesse dia, exatamente, na semana passada, e ele lembrou que em plena Idade Média, que os livros de história chamam da Idade das Trevas, a autonomia e a independência da universidade era garantida, exatamente para que o conhecimento pudesse florescer. Né? E o conhecimento só floresce onde há debate, onde há crítica, onde há liberdade, né, de produção. Ele lembrou que reis, bispos,
nenhum grupo, né, conseguiu sufocar a universidade, né, no decorrer dos séculos, né? E no caso de agora, quer dizer, não gostou do curso da UNB, faz outro, propõe, enfim, esse é o conceito. Bom, além de toda essa grita aí que a Eleonora citou, de protesto contra essa atitude do Ministério em defesa da UNB, né, em defesa da universidade, mais do que em defesa do professor, também houve ações concretas. A Unicamp decidiu lançar um curso, né, nos mesmos moldes do curso proposto pela UNB, e esse tipo de iniciativa vem pipocando. Daí chegamos à notícia de hoje aqui, publicada no Manaus de Fato, né, que conta que o professor da UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, também vai ter disciplina que trata sobre o golpe de 2016. Autoritarismo, perda de direitos e reação conservadora é o título, numa página que começa aí com o pórtico de entrada da UFAM, que diz lá, nosso maior patrimônio, desde 1909. Bom, nessa reportagem, eles interpelam lá, o site interpela o professor César Augusto Bubols Queiroz sobre os seus motivos aí para oferecer essa disciplina. E o texto, a resposta toda é longa e detalhada. A gente vai publicar no nosso site também, mas deixa eu ler aqui um parágrafo, só porque ele resume essa... e é até bem emocionante. Diz o professor César, né, explicando por que ele também entrou nessa aí de fazer um curso sobre o golpe. Vivemos sob tempos sombrios. O avanço das forças conservadoras sobre o conjunto de direitos que haviam sido conquistados pelos trabalhadores se faz constante. A reforma trabalhista vulnerabiliza as relações de trabalho e nos impõe um retrocesso de 80 anos. A insistência do governo em realizar a reforma da Previdência ameaça a aposentadoria de milhões de brasileiros. Tentativas de cerceamento das atividades artísticas e acadêmicas estão virando rotina, e aí ele cita a exposição cancelada no Santander, a performance no MAMA-SP, os protestos contra a visita de Judith Butler e, agora, a ameaça do MEC de proibição da disciplina ofertada pelo professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, demonstram que a democracia está em risco e que devemos reagir de forma enérgica contra essas constantes tentativas de censura e aos ataques à autonomia intelectual e às artes. Caso contrário, corremos sério risco de ficarmos reféns de um governo que pretende silenciar as vozes dissonantes. É uma grave ameaça ao Estado de Direito e à democracia. É o texto aí do professor César, explicando porque ele também vai oferecer uma disciplina que analisa o golpe de 2016 e que o texto total vai estar aí no site, onde também estará a entrevista que a gente vai passar agora, que eu peço a Eleonora para apresentar, que ela fez com muito carinho esse trabalho aí. Bom, a gente foi entrevistar em Campinas o professor Rogério César de Cerqueira Leite, um dos principais físicos do país, e a entrevista tratou de vários pontos, da própria questão da ameaça à produção de ciência no Brasil, né, tratou da questão da universidade pública, né, da importância da universidade pública, né, tratou de energia nuclear, tratou do novo laboratório síncrotron que está sendo concluído em Campinas. Enfim, uma aula de ciência que a gente vai passar agora para vocês. É isso? É isso. Tem alguma outra propaganda para fazer? Não, propaganda só do Tutameia mesmo aqui. Dizer que eu fiquei louco de inveja de não ter podido ir à entrevista, que eu adoro lá o professor Cerqueira Leite, e o ambiente lá, que é um ambiente de respeito à ciência, né, à cultura e à democracia. É isso aí. Então, agora vamos com o professor Rogério. Vamos ver se eu faço tudo direitinho aqui, Rodolfo. Vamos ver. Passou.
meio colônia, quer dizer, não vai voltar, ele já é um pouquinho, tá certo? Ele, digamos, houve um momento também, digamos, de intenção durante o governo Lula, principalmente, de afirmação internacional. Né? Esse momento, entretanto, passou. Hoje, a política externa brasileira é uma política hoje de entreguismo, tá certo? Não é mais uma política de afirmação como nação, tá certo? Hoje nós estamos seguindo os demais, tá certo? Principalmente os Estados Unidos. A ciência brasileira está sob ameaça, o senhor diria? Após um período mais ou menos de um certo crescimento e de uma, digamos, projeção internacional razoável, não excepcional, mas pelo menos razoável, hoje estamos ameaçados de um declínio, e por falta de verbas principalmente, justamente quando estávamos a ponto de dar um pulo, um salto significativo no cenário internacional. Que salto seria esse? Por que o senhor fala em salto? Assim? Veja bem, existe uma questão de quantidade de artigos, número de artigos publicados no exterior, existe em revistas reconhecidas internacionalmente, existe a questão da qualidade, da aceitação desse trabalho, que é representada pelo número de citações que essas revistas têm, tá certo? Então, houve um período que a gente simplesmente publicava mais. Hoje, entretanto, recentemente, começamos a obter um número de citações por artigo publicado bastante mais significativo, certo? O Brasil estava prestes, digamos, de alcançar um limiar razoável, certo? Ainda não compatível com a sua economia, mas já bastante aceitável. Não, infelizmente, os cortes do governo recente nos últimos 2 anos foram muito significativos. Cortes de recursos que digamos, que comprometeram trabalhos já em andamento e novas possíveis, digamos, ganhos, digamos, em competência, em qualidade e em quantidades também. Quer dizer, a ciência é fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Países de desenvolvimento mais comparáveis com o Brasil investem mais em ciência. O que falta para nós? É a percepção da importância da ciência? Como é que o senhor encaixa o Brasil nessa conjuntura? Veja, existem mais ou menos 3 categorias hoje digamos, de níveis de investimento em países diferentes. Os países tradicionais, já avançados, etc., investem cerca de 2,5% a 3% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia, seja do setor governamental e também o setor privado investe bastante, certo? No total dando entre 2,5% e 3%. Existe uma outra, digamos, classe de países que são aqueles que estão querendo alcançar os países avançados, como Coreia do Sul, por exemplo, Israel, etc., que investem acima de 3%, entre 3% e 4% do seu produto interno bruto. E existem os países como o Brasil, que deveriam estar nesse mesmo grupo, e estão investindo ainda cerca de 1%, 1,1%, algumas medidas falam em 1,2%, mas eu acho que é mais próximo de 1,1% do seu produto interno bruto. O Brasil, portanto, está muito atrasado quanto à consciência da importância de ciência e tecnologia para o desenvolvimento econômico. Parece que os economistas que mandam em Brasília ainda não perceberam que não há possibilidade desse mundo moderno de se tornar competitivo, de ter uma economia, digamos, adequada para o tamanho do país e de ter, antes de tudo, uma projeção internacional, uma capacidade de competir internacionalmente com seus produtos e no seu próprio mercado. Certo? O que acontece é que o Brasil tem hoje o seu mercado interno invadido por produtos externos porque não temos tecnologia suficiente. Certo? Bom, essa percepção, tá certo, ainda não existe no Brasil, embora seja hoje praticamente todo país civilizado já tenha
uma certa percepção da importância de ciência e tecnologia. Nós estamos acompanhando os países mais atrasados do mundo na questão da consciência da importância de ciência e tecnologia para o bem-estar do povo, para o desenvolvimento econômico, para, digamos, tudo que é importante para o prestígio de um país. Tá certo? Quer dizer, falta uma visão de país, um projeto de país que entenda como é vital a ciência. Exatamente. Eu acho que o importante é que atualmente os planejadores, o pessoal que está no planejamento, o pessoal que está na fazenda, embora o Ministério de Ciência e Tecnologia faça um esforço, o Ministério da Educação faça um esforço também, os ministérios que mandam no Brasil são aqueles que comandam o dinheiro, os fluxos de recursos. Tá certo? E esses sistemas não perceberam a importância da ciência e tecnologia. Mas há mais do que isso, há um retrocesso, porque muita gente fala que a continuar no estado de coisas, quer dizer, quase se voltará a uma situação de Brasil colônia, quer dizer, há um recuo muito forte, não? O Brasil já é meio colônia, quer dizer, não vai voltar, ele já é um pouquinho, tá certo? Ele, digamos, houve um momento também, digamos, de intenção durante o governo Lula, principalmente, de afirmação internacional. Né? Esse momento, entretanto, passou. Hoje, a política externa brasileira é uma política hoje de entreguismo, tá certo? Não é mais uma política de afirmação como nação, tá certo? Hoje nós estamos seguindo os demais, tá certo? Principalmente os Estados Unidos. Então, e faz parte, digamos, porque isso está tudo conjuminado, como se diria, está tudo, digamos, de uma certa maneira ligado. Quer dizer, a política internacional brasileira hoje tem reflexo nessa capacidade nós de pensarmos sobre a questão da ciência e tecnologia. E isso está em absoluto acordo com a política internacional brasileira, de submissão, de aceito do capital internacional como uma espécie de domínio no Brasil. Tá certo? Quer dizer, uma visão subalterna, uma visão... O Brasil, o pessoal costuma dizer, e eu acho que você deve, uma psicologia de vira-lata. O Brasil acha que não tem o direito de concorrer, não tem o direito de se autoafirmar. E eu acho que isso que está faltando, de uma certa maneira, no Brasil. Por que os empresários hoje não têm uma atitude mais assertiva no sentido de defender o país? Veja bem, eu acho que o empresário pensa sempre no seu lucro, tá certo? Eles perceberam que é mais fácil, digamos, conviver com o domínio externo da sua produção, quer dizer, e hoje tem muito mais gente no Brasil, muito mais de empresário que adere, digamos, à produção externa porque é mais barato para ele então busca tecnologia no exterior. Veja, por exemplo, recentemente, em vez a Vale do Rio Doce, que é uma empresa nacional, que tem uma história de nacionalismo, tá certo? Essa empresa foi buscar um tipo digamos, de resultado científico e tecnológico na Austrália, em vez de quando a gente tem equipamentos muito mais avançados aqui no Brasil, no CNPq, tá certo? Isso estava aqui, mas eles não têm confiança no brasileiro, tá certo? O fato, a Austrália comprou o equipamento dele do exterior porque era incapaz de produzir. Nós construímos o nosso equipamento aqui, que é tão bom quanto eles para aquilo que a Vale queria fazer, mas eles foram fazer na Austrália, porque tem mais confiança no... Que projeto é esse da Vale? Qual é a Vale foi fazer uns estudos sobre, digamos, certos metais, certos minerais, tá certo? Que você precisa de um síncrotron, como tem no Brasil, tá certo? Então eles precisavam fazer, eles foram fazer na Austrália, que tem um síncrotron. Só que o síncrotron da Austrália, digamos, eles não foram capazes nem de construir um síncrotron. Eles compraram um síncrotron fora, quer dizer. Então, eles operam o síncrotron hoje de uma maneira razoável, não há dúvida. Mas, digamos, nós temos muito mais competência instalada no Brasil no campo do que na Austrália. E eles foram buscar as coisas na Austrália porque a Austrália é mais bonito comprar coisa fora, etc. E várias empresas brasileiras, inclusive vão dos Estados Unidos, digamos, admitindo
que o potencial brasileiro, digamos, de produzir pesquisa, de produzir ciência e tecnologia, não vale a pena, certo? Não é adequado. Enquanto, digamos, certas universidades brasileiras estão muito mais bem preparadas para, digamos, certos tipos de análise, certos tipos de desenvolvimento tecnológico. Bom, o senhor falou do laboratório Síncroton. Justamente agora está em construção o maior laboratório Síncroton. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa obra magnífica, que é acho que uma demonstração, né, da capacidade brasileira de produção. E pelo que eu vi, esse laboratório tem 85% dos seus investimentos em produtores nacionais. Isso, Como é que é essa obra? O que o senhor pode falar, que está pessoalmente muito ligado à concepção e a esse projeto? Qual é a importância desse projeto? O que é esse laboratório novo? Veja bem, de fato, o Síncroton hoje é uma máquina que permite estudos os mais avançados de qualquer tipo de material, seja material biológico, seja material mineral ou qualquer outro tipo de material concreto, qualquer coisa que se pega, pode ser até gases, etc. Qualquer coisa que existe é estudado normalmente com raio-x, com raio-gamas, ou com eletro alternativamente, certo? Então, muito bem. Esse tipo de máquina é uma máquina que você pode encomendar, ela pode vir em pedaços do exterior e montar. Há 30 anos atrás, o Brasil fez a opção de fazer o seu próprio síncrotron. Isso permitiu, era um síncrotron que não era o mais avançado do mundo, foi sempre um síncrotron muito, digamos, eficiente, bem construído, etc. E tinha sido construído inteiramente no Brasil. É claro que sempre tem uma válvula que você encontra lá fora que você não vai construir no Brasil porque já está pronta lá fora. Então, tem um pouco de equipamento externo. Mas mais que 85% desse primeiro síncroton foi construído no Brasil. O segundo está no mesmo caminho. E esse segundo que está sendo construído atualmente, e que é o mais avançado, o mais pretensioso, o mais potente do mundo, está certo? Não vou entrar em detalhes sobre por que ele é isso, mas ele e é reconhecidamente no mundo inteiro, se reconhece como um grande avanço esse síncroton. Ele foi possível porque aquele pessoal foi treinado no Brasil, na primeira construção. Não seria possível hoje construir esse síncroton, o Sirius, o último, se não tivéssemos construído o primeiro e operado ele durante anos, indo aperfeiçoando ele daqui e dali, etc. Então, essas coisas é que faltam no Brasil, essa vontade de fazer você mesma. E a visão de longo prazo, são investimentos de longa maduração. Essa concepção do primeiro síncroton ainda foi governo Sarney ou foi ainda era governo militar? Governo Sarney. Com a redemocratização... ele continuou existindo, ele atravessou, digamos, ele demorou 10 anos para ser construído, certo? Então, foi concebido no Brasil, inteiramente projetado no Brasil, certo? E produzido. E tivemos uma grande participação da indústria nacional. Certo? Já no primeiro, no segundo isso aumentou muito, enormemente. Praticamente tudo está sendo, porque é muito mais pretensioso, tecnologicamente muito mais avançado o novo. E tivemos, digamos, trabalhando junto com as indústrias brasileiras, são mais ou menos 40 indústrias que estão envolvidas na construção desse síncroton. E foi possível seguir isso. E eles hoje estão conseguindo uma capacitação, eles vão estar no mundo inteiro competitivo, não só para esse tipo de instrumento apenas, mas para outros tipos de instrumentos que exigem mais ou menos o mesmo nível de sofisticação. O senhor estava falando que essa obra, que equivale ao tamanho de um estádio de futebol, mais ou menos, né? Ela tem que ter muitos detalhes de temperatura. Você pode contar assim, alguma coisa sobre a complexidade dessa obra? Vamos começar do começo. Um síncroton é baseado na aceleração de elétrons. Né? Quando você acelera um elétron, ele emite luz. Luz pode ser luz visível, pode ser raio-x, pode ser qualquer tipo de luz, micro-ondas, o que for que você pensar, tá certo? Você exigir dos elétrons. Só que você, para ter uma intensidade grande, precisa de
uma grande quantidade de elétrons que estão a velocidade, praticamente a velocidade da luz, você tem que acelerá-los até atingir a velocidade da luz ou quase, para você conseguir, digamos, o espectro de radiação que você quer. Então, isso, digamos, já é uma certa dificuldade. Agora, nesse caso que você está querendo características muito específicas, nós tivemos que desenvolver tecnologias, por exemplo, até na construção civil. Não se construía, não existia cimento com a perfeição que a gente precisava, com as características que tivesse. Então, fomos à fábrica de cimentos e com eles trabalhando, desenvolvemos cimentos que fossem capazes de fazer. Lembra que é uma obra enorme, uma quantidade de cimento enorme, precisa de uma massa muito grande para poder não sentir o ruído de nada que passe perto, certo? Então, foi um esforço monumental, inclusive para a indústria civil. E custou $500 bilhão, está custando $500 bilhão o prédio, apenas o prédio. Agora, a construção em si, desse anel metálico, com uma quantidade enorme de equipamentos que fazem vácuo, que fazem com que os elétrons andem numa linha que é tinta. Porque os elétrons são antissociais, né? Eles têm cargas negativas e cargas negativas se repelem mutuamente. Então você tem que conseguir que eles continuem. Por isso a gente usa ímãs, tá certo? Magnéticos de grande potência para fazer com que os elétrons se mantenham num feixe muito pequenininho, feixe fininho, de microns, tá certo? Dentro de um anel que vai andar quilômetros, tá certo? Dentro daquele anel, tá certo? Então, esse que é o grande problema. É um problema tecnológico imenso, certo? Cheio de pequenos detalhes que são fundamentais, sem o qual isso não funciona. Aqui estava vendo aqui, são 60, eu anotei aqui os dados do projeto, são 68 mil metros quadrados, né? Isso vai tá sendo inaugurado, será inaugurado ano que vem? Será que será possível, apesar desses cortes? A gente vai... Eu sou otimista, né? Se eu não fosse otimista, não estaria envolvido nessa... Eu acho que sim, eu acho que vai dar para inaugurar lá, porque esse tipo de recurso está mais ou menos assegurado, certo? Não está integralmente assegurado, mas eu tenho a convicção de que esse dinheiro sai. O problema principal está no dia a dia do pessoal que está construindo isso, porque esse pessoal que está construindo, esse mesmo grupo de pessoas, fazem muitas outras coisas, né? Fazem pesquisa, então é mais gente do que os engenheiros. Tem 200 engenheiros envolvidos na construção, tá certo? Então, digamos, os dinheiros nossos, né? Fora os das companhias que estão... É a maior obra da ciência no hemisfério sul, será? É a maior obra da ciência no mundo. A maior obra da ciência no mundo hoje está acontecendo aqui em Campinas. Aqui em Campinas, exatamente. Ela não é apenas a maior... existe um outro síncroton que foi feito por um conjunto de países da Europa, e que tem características próximas do nosso, mas as nossas características são muito mais adiantadas e possivelmente, veja bem, o que vai acontecer com o atual síncroton pequenininho do jeito que está, nós tivemos esse ano 28 diferentes nacionalidades, ou seja, pesquisadores de 28 países diferentes vieram para cá. Estudar no antigo. E esse novo, então? Esse novo a atração de pesquisadores vai ser monumental, porque há coisas que vão ser possíveis fazer aqui não vão ser possíveis fazer em qualquer outro lugar do mundo. Tá certo? Então, o nível de sofisticação deste equipamento é tão grande que a gente está esperando desde já. Existe projetos de pesquisa já andando no mundo para virem ser feitos aqui. E são muitas áreas que eu estava vendo, desde a agropecuária, que indústria química, indústria farmacêutica, quer dizer, as grandes descobertas que a gente vai ver daqui a 10, 15, 20 anos partem de um laboratório assim. Veja bem, o mundo se revela, a natureza se revela para o homem através de luz, um pouquinho som, outro tato, etc.
som e tato não são muito, digamos, precisos, né? O que é preciso é luz, tá certo? E esse é um sistema que dá luz de altíssima intensidade, tá certo? E de qualquer frequência que você quiser. Então, e praticamente toda a experiência científica, mesmo antes da existência do síncrotron, foram feitas ou com lasers, né, que era a minha especialidade, quando jovem cientista, tá certo? Então, eu fui estudar lá na Bell, nos laboratórios Bell. E isso, eu trabalhei sempre com lasers, quase sempre, nem sempre, mas quase sempre com lasers, etc. Isso era uma coisa. Hoje, o passo é gigantesco em relação aos lasers. O que o síncrotron pode fazer, tá certo? É claro que ainda vai haver gente usando lasers, mas são coisas mais simples, tá certo? Então, o síncrotron pretende... Hoje existem 40 síncrotrons no mundo, mais 42 síncrotrons no mundo, tá certo? E cada um deles há uma fluxo, são máquinas muito caras. Caras de construir e caras para ser mantidas. Não se mantém um síncrotron porque gasta muita eletricidade, muito pessoal, os equipamentos são muito sensíveis, muito frágeis, você tem que estar sempre renovando, etc. Dentro de um aparelho desse, o nosso vai permitir 40 estações de pesquisa, quer dizer, vai ter 40. No começo, quando a gente inaugurar, vai ter só 6, não vai dar tempo de construir 6. Mas nós vamos ter, o nosso projeto atual vai até o número 13, vamos ter, até o final, digamos, de 2020, nós vamos ter 13, digamos, estações de pesquisa, e são estações, tem estações de pesquisa que estão em 200 metros de comprimento, tá certo? Então, são estações grandes de pesquisa, que com muita gente trabalhando, tá certo? E trabalhando num sistema rotativo, de que entra um pesquisador hoje, na hora que ele dormir já entra outro, tá certo? Ele dorme lá mesmo. No atual nós temos um hotel, para poder aproveitar bem o síncrono, nós temos um hotel que recebe os cientistas de fora e dorme dentro desse hotel, dorme lá dentro do síncrono mesmo, dentro do nosso campus, tá certo? Professor, o maior projeto de ciência do mundo está aqui em Campinas. No momento que a gente está passando por toda essa situação tenebrosa e a própria escola, a universidade está passando com ameaças, com cortes, quer dizer, cadê os engenheiros, os cientistas para trabalhar? Quer dizer, o senhor não, como é que o senhor vê assim, as pessoas que vão trabalhar, os brasileiros que vão trabalhar nesse laboratório com esses ataques que têm sido feitos à universidade e à própria ciência brasileira? Veja, a semana passada houve uma reunião dos atuais usuários do síncrotron atual, tá certo? Foram 400 cientistas brasileiros, porque quem vem para essas reuniões são os brasileiros. Os cientistas que vêm de fora fazer suas pesquisas aí não vêm para essa reunião, porque eles determinam os procedimentos do ano seguinte, etc. Então, todo ano faz a reunião dos usuários, tá certo? Então, já temos treinado 400 pessoas que vão migrar, obviamente, por Sirius quando ele ficar pronto. E estamos treinando mais gente. Nós temos hoje um programa de treinamento de cientistas para usarem os Sirius, muito antes dele estar pronto para ser usado, tá certo? Então, isso vai facilitar a coisa. E certamente existe no mundo inteiro pesquisadores treinados em outros síncrotrons que virão para cá, migrarão para cá porque esse é mais avançado, tá certo? A gente está contando então com um fluxo de pesquisadores bastante significativo. Mas como é que o senhor vê essa questão da educação, do ensino no Brasil, o ensino universitário? O senhor vê problemas? A universidade pública está sob ameaça? Como é que o senhor vê dessa perspectiva? Veja bem, a questão da ameaça da universidade pública é permanente, né? Sempre houve, a direita, por falar nisso, sempre fez sempre pretendeu transformar a universidade pública em privada. Não, tem que pagar. Por quê? O raciocínio, me lembro do Maluf, por exemplo, né, como governador, que não dá. Por que o meu filho, que é filho de gente rica, vai para essa universidade e não paga? Né? Eles não percebem que é uma questão de nação, tá certo? É uma questão de você, digamos,
por que existe universidade? Existe universidade porque a sociedade precisa de médicos, e precisa de engenheiros, precisa de físicos, precisa talvez até de economista, tá certo? Não garanto muito, mas talvez precise. Né? Então, veja bem, neste caso, tá certo? Se você precisa de coisas, você produz, certo? Não se faz uma universidade porque para fazer o aluno feliz, para fazer o aluno, para dar uma chance dele de subir na vida. Não é isso. É porque a sociedade precisa dessas profissões. Né? Então, exigir que esse indivíduo que veio lá, porque ele é uma necessidade da sociedade, que ele pague, é uma perversão, no fundo. Não é muito honesto exigir que pague. Isso é um princípio. É uma questão de você pensar primeiro na corporação, no coletivo. No coletivo e não no interesse do indivíduo, tá certo? Então, quem pensa no interesse do indivíduo, acha que a universidade tem que ser paga. Quem pensa no interesse da sociedade, acha que a universidade deve ser pública, tá certo? Professor, queria que o senhor falasse sobre China. O senhor falou deu uma olhada assim no mundo, a produção científica. Como é que o senhor vê? A China já passou os Estados Unidos na produção científica? Como é que o senhor está vendo essa competição China e Estados Unidos? Como é que é o futuro? A gente vai ter que aprender mandarim para entender o que acontece? Como é Veja bem, quando eu era editor de uma das mais importantes revistas de física, né? E que chegava muito artigo chinês. Eram muito ruins. Eles não sabiam se exprimir, tinham que escrever em inglês ainda por cima. Mas isso foi há 30 anos atrás. Tá? Hoje eles evoluíram muito, tá certo? Eles hoje têm uma ciência muito mais sólida, tá certo? Muito melhor. Mas ainda não é tão sólida quanto, digamos, alguns países europeus ou Estados Unidos, eu acho. Então, eu acho que os Estados Unidos ainda está adiante na China e está por causa, se olhar hoje uma universidade americana, pelo menos metade dos professores são provenientes de outros países, né? Vêm do mundo. Os Estados Unidos sempre soube aproveitar o talento externo. Nós aqui temos uma dificuldade enorme, tá certo? Para trazer um estrangeiro. O sistema de migração não ajuda, tudo dá errado, a gente não tem, inclusive, meios dentro das próprias universidades para acolhê-los de uma maneira adequada. Os Estados Unidos, não. É tudo muito bem feito para atrair gente de fora. O recrutamento é feito... Eu fui recrutado quando estava terminando meu doutoramento. Estava no ITA aqui? Não, eu fui recrutado quando eu terminei meu doutoramento na França, em Paris, né? E aí, quando eu estava a terminar, eu recebi um convite, né? Lá nos Estados Unidos, na França ainda, dos Estados Unidos, que se faz esses convites. O recrutamento é universal, eles têm um método de fazer. Não somente eles recrutam bem dentro dos Estados Unidos, mas recrutam no mundo inteiro, tá certo? Então, e eu acho isso que o Brasil também não aprendeu. Por quê? Porque não valoriza a ciência e a tecnologia, certo? Porque se considerar que a China, nos anos 80, tinha uma economia equivalente à brasileira, quer dizer, a gente poderia, não digo estar no lugar da China, mas a gente poderia ter tido um desenvolvimento muito mais forte em várias áreas, também na ciência. Né? Exatamente. O mal do Brasil é que sempre foi dominado por economistas. Os economistas não percebem a importância da ciência e tecnologia. Claro que tem alguns economistas que percebem. Tem sempre alguns, tem muitos, aliás. Mas quem manda no Brasil são os monetaristas, tá certo? Então, esses... Mas não foi sempre assim, né, professor? O senhor conhece essa história de perto? Não foi sempre assim. A gente teve momentos... Teve momentos. Que momentos o senhor lembra, assim, que foi na discussão da lei de informática ou antes? Que momentos que o senhor lembra que o Brasil valorizou, conseguiu ter essa visão de nação? Olha, sou obrigado a reconhecer que durante o governo militar se teve uma atitude um pouco mais de percepção. Eu me lembro que foi ainda durante o governo militar que o Brasil, digamos, alguns cientistas foram para o exterior, alguns foram só para estudar, mas ficaram por lá, outros foram foragidos. Não muito, é menos do que se pensa, certo?
Mas houve um esforço do governo brasileiro. O Itamaraty foi lá atrás, os senadores vieram nos Estados Unidos, houve programas nas embaixadas da França, na embaixada brasileira, na embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Eu estive nessas reuniões para atrair de volta os cientistas brasileiros. Nessa época se deu importância. Mas depois o Sarney ainda deu importância, ele pessoalmente acreditava na ciência, não sabia muito bem porquê, né? Não havia conexão, mas havia um certo sentido meio intuitivo de que precisava fazer alguma coisa pela ciência e tecnologia. E foi um momento bom para o Brasil. Mas logo depois veio um monte de Fernando Henrique foi uma lástima para a ciência brasileira, certo? O governo dele, ele pessoalmente foi pior, mas em todo caso. Mas ele nunca deu bola, nunca achou que fosse importante, nunca deu nenhuma importância para a atividade de ciência e tecnologia. É claro, ele veio inaugurar o síncrono, mas nós suamos. Era um projeto que era para ser executado em 6 anos, demorou 10 anos para construir o síncrono que está aí, né? É que são decisões que acabam tendo consequências por gerações. Exato. Não é que eles sejam contra a ciência, é que não dão importância, não percebem a conexão entre a atividade de pesquisa e o desenvolvimento do país. Certo? Mas o senhor acha que a gente poderá alcançar esses países de alguma maneira, ou poderá sair dessa situação com uma atitude mais... Não com esse governo, eu acho. Não com esse governo. Por quê? Eu acho que... porque não tem essa percepção, né? Eles acham que tudo se resolve com investimento, então ficam buscando investimento no exterior, que é a única coisa que eles acham que pode salvar o Brasil. Como é que o senhor define esse governo de hoje? Eu prefiro não dizer. Agora, professor, o senhor tem tido, o senhor se define no seu livro, que eu li, como encrenqueiro. O senhor tem buscado encrencas aí a sua vida toda, isso é muito bom. O senhor coloca o dedo na ferida. Né? O senhor tem alertado contra desmandos em várias áreas, na política, no judiciário. Como é que o senhor vê a situação do Brasil hoje, falando do conjunto, assim, né, das instituições? Como é que o senhor vê essa situação? Quando se fala de hoje no Brasil, se fala de Lava Jato, né? Eu acho que a Lava Jato um pouco de começo da quimioterapia, certo? Matava mais do que salvava, tá certo? Então, a intenção da quimioterapia é boa, terminar com o câncer, etc., com as células ruins, mas no caminho mata. Eu acho que hoje a quimioterapia mata menos células boas do que células más. Então hoje ela é uma questão de evolução. Eu acho que a Lava Jato, a Lava Jato para mim é apenas o símbolo de um certo tipo de movimento, etc. Eu acho que eu fiz um artigo xingando lá o juiz Moro lá. Comparando com o Savonarola. Exatamente. Esse artigo teve muita repercussão, etc. Eu acho que precisa alguém como eu, tá certo, fazer as críticas, tá certo? Fazer as críticas, eu precisaria também o sistema fazer umas críticas. Mas não é acabar com esse movimento. Eu acho que esse movimento foi necessário. Ele foi necessário porque certamente houve muitos abusos. É só ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É uma coisa inacreditável naquele governo. Né? Então, que precisa, digamos, de uma moralização, eu não tenho dúvida. Acho que a Lava Jato foi, digamos, foi tendenciosa, tá? E continua sendo tendenciosa, mas eu acho que não é para ser destruída também. Então, falando na Lava Jato, a gente fala várias coisas, porque mostrou também que as instituições brasileiras são mais ou menos firmes, porque continua o Brasil vivendo, tá certo? Né? Botam governadores na cadeia, só não conseguiram botar o presidente ainda, mas bota-se muita gente no foco, digamos, do crime, etc. E o Brasil continua andando. Eu acho que ele, se não tivesse havido, digamos, a Lava Jato, não estaria muito diferente do que está havendo hoje, tá certo? Então, veja bem, eu acho que
mostrou uma coisa, que as instituições começam a ser firmes. Claro que elas têm defeitos, mas elas não são tão, digamos, frágeis como em alguns países da periferia do mundo, tá certo? Agora, se vê também hoje um retrocesso e uma tentativa de retrocesso em costumes, censuras, uma série de manifestações que tem feito muitas pessoas temer um avanço fascista no Brasil. O senhor tem receio disso? O senhor que é um observador também das artes, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Como é que o senhor vê assim, o pensamento, esse debate que está tendo sobre costumes, sobre arte, enfim, sobre a vida? Veja bem, digamos, o sucesso do Savonarola, tá certo? Digamos, sugere, digamos, ou impulsiona certas outras, inclusive nas artes, inclusive nessas medidas que aconteceram. Eu acho que está tudo muito ligado, tá certo? A direita cresceu, conjunto com essa direita, com uma direita talvez até aceitável, cresceu também o fascismo do Brasil, tá certo? Tem muito, como é o nome dele, não? Bolsonaro, tem um Bolsonaro da vida que aparece por aí, mas essas coisas eu acho que vêm com a onda, tá certo? E vão embora depois, tá certo? Eu não estou preocupado demais com isso, né? Eu acho que o Brasil já mostrou em outras ocasiões que tem tutano suficiente para resistir a essas coisas e para reagir, tá certo? Eu acho que tudo bem, né? Incomoda bastante, tá certo? Mas não acredito que isso vá prevalecer, que a gente tenha que temer aqui um acontecimento como aconteceu nos anos 30 na Alemanha. Eu acho que isso não acontece aqui no Brasil. Acho que também não acontece mais na Alemanha. Essas coisas acontecem uma vez, depois de... Mas tem um avanço na Europa de grupos extremistas de direita. Tem, mas já vai ter sempre. Vai descer, vai ser uma coisa oscilante, né? Já houve outros momentos, né, que esse grupo, essa tendência dominou, não dominou, mas foi sensível no mundo, tá certo? E o senhor acha que a eleição vai ter o ano que vem? Como é que o senhor está vendo essa questão política, eleitoral? Eu estou vendo, olha, eu acho que tenho muito mais medo do Alckmin do que do Bolsonaro, embora seja muito mais suave. Não, é claro, mas ele vai estabelecer, digamos, porque ele é muito mais estável, muito mais aceitável, justamente, tá certo? Mas não deixa de ser uma pessoa de direita, tá certo? Quer dizer, ele não é de centro, ele é de direita. Ele é de direita. Centro-direita, muito mais direita do que centro, eu acho que ele é. Mas ele é uma pessoa muito mais aceitável, tá certo? A gente pode. E por isso é muito mais perigosa do que o... Perigosa no sentido de estabelecer uma religião, né, digamos, mais permanente no Brasil. O Bolsonaro, se subisse, aí ia 2 anos depois, tá certo? Um Alckmin subindo, ele vai ficar pro resto da vida, aí, por muito tempo, tá certo? E isso vai ser um retrocesso também para... Eu acho que sim, algumas coisas... É claro que hoje as coisas que o Lula implantou são tão, digamos, bem-sucedidas, como Bolsa Família, essas coisas vão continuar, tá certo? O salário mínimo cresceu muito, isso vai continuar, tá certo? E o senhor acha que o Lula deve ganhar o ano que vem? Acho que se ele entrar, vai ser um conflito grande, né? Vai ser um conflito grande... Com a direita já estabelecida, aguentaram ele da primeira vez, mas dessa vez talvez não aguentem tão facilmente. Mas é uma coisa que dá difícil estão muito mais polarizados hoje do que estava em 2002. Porque houve tanto empresariado como mesmo setores mais conservadores, todo mundo diz que ganhou nos anos Lula, que o Lula fez políticas que beneficiaram amplos setores, inclusive esses setores, digamos, mais refratários a uma política de esquerda. Esse discurso não vai valer mais ele agora? Continua sendo operário, né? Esse pessoal vê... É difícil de engolir o operário, não é isso? Ele continua sendo de fora, é um cara de fora.
Engoliram uma vez, talvez engula outra vez. Não sei, é muito difícil dizer o que empresário vai fazer, né? Mas eu não vejo, certamente eles não evoluíram muito nessa direção. Tá? E hoje é muito mais conectado com o capital financeiro. O empresário hoje não tem mais Antônio Emílio de Moraes, tá certo? Tem outro tipo de empresário. Hoje tem executivos que não têm os mesmos compromissos do que os capitães de indústria, tá certo? Os mesmos compromissos com a nação, justamente. Com a nação, justamente. Com São, todo executivo, no fundo, é uma revista. Né? Porque não é dinheiro deles que está ali lidando, está dinheiro que vem do outro, tá certo? Isso muda um pouco a psicologia do indivíduo, o nível de responsabilidade que ele tem com ele. Executivos mudam facilmente de uma empresa para outra, completamente diferente, porque vão ganhar mais, né? Se a gente vê continuamente. Não é como o empresário que criou a sua empresa, ou que o seu pai criou a empresa. Pode até ser o pai, tá certo? Mas é uma outra atitude em relação à própria empresa, em relação à nação, tá certo? E esse tipo de gente hoje não existe mais, né? Quase. Né? Tem ainda uns e outros. Quer dizer, esse predomínio do capitalismo financeiro e toda essa gerência da economia por parte desses executivos aí no setor privado é prejudicial por uma visão de país? Assim. Eu acho que sim. Não vejo nenhum indivíduo que seja... Tem o Bresser que poderia ter que é família de executivos. Né? Ele, pessoalmente, não, mas a família... Ele é um cara diferente, sabe? Ele é um cara que percebeu o que é o Brasil e viveu e vivencia isso. Mas tem pouca gente assim, né? Tem pouca gente que hoje, digamos, tem esse conceito da nação, que esteja impregnado nele, né? Tem no meio acadêmico, tem no meio operário, às vezes, mas entre os executivos que não são os empresários, são os executivos, eu vejo assim um desligamento muito grande com o país. Tá? E como que a gente vai sair dessa situação se não tiver um projeto de país, se não tiver essa visão? Nós vamos ficar só como fornecedores de matéria-prima, de mão de obra barata? Como é que a gente sai sem encrenca se não tem essa visão? Pois é. A gente tem que... Em primeiro lugar, eu acho que o Lula, digamos, tentou fazer uma coisa interessante, né? Criar executivo, né? O Ike Batista, os próprios JBS. Por quê? Porque ele estava convencido, isso é a doutrina Unicamp, da economia da Unicamp. Luciano Coutinho. Isso. Que era preciso ter grandes empresários, grande massa, controlando grandes massas de capital, tá certo? Para poder realmente fazer a economia se desenvolver. E, no fundo, isso aconteceu em todos os países, praticamente, que tiveram desenvolvimento grande. Sempre tiveram concentrações de riqueza em nome de algumas pessoas, etc., tal, né? De alguns grandes empresários. Né? O caso do Japão, por exemplo, é bem conhecido, bem estudado nos Estados Unidos. Só que ele escolheu alguns empresários que não foram muito bem sucedidos, que não foram as boas as escolhas. Né? Os caras que apareceram, tá certo? Né? Não foi uma escolha consciente, tá certo? Ou se apresentaram, tá certo? E fez a bobagem que fez, tá certo? Botar algumas pessoas, e as próprias empreiteiras também tiveram esse mesmo tratamento, né? Como se fossem polos de desenvolvimento, tá certo? E ele não conseguiu ter muita sorte nesses polos, tá certo? E agora, o que o senhor pretende fazer daqui para frente? Ele vai inaugurar o laboratório e qual que é a ideia disso? E eu estou tentando montar uma nova universidade. Está brincando? Uma universidade na forma de organização social. Como é que é esse projeto? Esse projeto é o seguinte, é uma organização social. Uma organização social é feito um grupo de pessoas, criam uma entidade que é, digamos, considerada pelo governo como legal, legaliza essa coisa e atribui a ela, digamos, através de um contrato de gestão, uma função. Mas vai ser uma universidade, uma faculdade? Qual é a dimensão desse projeto? Eu gosto de começar as coisas não muito grandes, tá certo? Porque se tentar fazer muito grande, depois não tem como corrigir. Então é melhor crescer de acordo com as oportunidades, etc. Então ela eu tenho um dinheiro reservado no Ministério da Educação
pequeno, não, quando era pequeno era para comprar um terreno, fazer um prédio e contratar aí umas 20 ou 30 professores que seriam esse começo da universidade. Seria o embrião. E embrião, na área de física? Eu peguei 3 áreas. A base seria, obviamente, as ciências duras, né? Ciências pesadas. E um pouquinho de biologia também, porque hoje em dia a biologia está se tornando extremamente importante, né? A biologia, etc. Esse conjunto. Mas olhando já para a inteligência artificial, para coisas desse tipo, tá certo? Então, o projeto foi nessa direção, o Ministério... Primeiro eu apresentei para Dilma, tá certo? Ela gostou muito do projeto, mas não conseguiu um tostão no governo dela. Finalmente conseguiu um dinheiro com esse atual ministro da Educação. Né? Ele reservou esse dinheiro, só que problemas de burocracia não consegui tirar esse ano esse dinheiro. Foi transferido para o ano que vem. Vou ter esse dinheiro assinado esse ano o contrato, mas se entregue o ano que vem. Comecinho, certo? E aí, qual é o cronograma, mais ou menos? Você tem alguma coisa em breve? A ideia é ir montando a coisa com o pessoal, principalmente aprendendo quando vai montando, tá certo? Porque se você começar a fazer um grande plano detalhado, você fica preso àquele plano começa a matar a sua imaginação, etc. É melhor você ter direções gerais, tá certo? Já tem várias pessoas envolvidas, certo? Quer dizer, a ideia é a inteligência, o alvo é a inteligência artificial. Não, não é o alvo, não. O alvo é uma formação de profissionais que não sejam muito especializados, mas tem uma formação geral em ciência e tecnologia bastante ampla, tá certo? Vai na contramão dessa hiperespecialização que a gente porque tem. vai ser o futuro, vai ser para pessoas que se adaptam a novas digamos, tendências, a novas, digamos, coisas novas que vão começar a ocorrer no mundo. E para isso tem que ter uma visão ampla, tem uma visão e uma formação muito sólida. Agora, falando desses desenvolvimentos tecnológicos, a gente está na base do Uber, Facebook, a ideia do Vale do Silício que está dominando pelo menos a nossa superfície tecnológica. Né? E investimentos em carros sem motorista e nessas coisas que, na verdade, tiram lugar para as pessoas trabalharem e não sei se seriam os lugares onde a ciência deveria trabalhar. Como é que o senhor vê essa predominância do Vale do Silício na produção tecnológica? Não, eu acho que o perigo está o pessoal fala nas redes sociais e tal. Sabe o que é? Eu me lembro quando a gente dá a primeira bicicleta para uma criança, certo? Ele é o tombo, certo? Vai levar uns tombos aqui, você está um dia ele aprende a andar. Mas com as redes sociais e com esses desenvolvimentos que facilitam muito o contato, nós ainda estamos aprendendo, como aquela criança, estamos aprendendo a guiar. Certo? Vamos levar tombo, estamos levando tombo por enquanto. Mas não fica. Teve um artigo aí de um americano falando o perigo do Vale do Silício. Bobagem, tá certo? Bobagem. Porque é uma tecnologia que foi colocada rapidamente à disposição, sem amadurecimento nosso para essa tecnologia, tá certo? Então, o que aconteceu é que estamos levando os tombos. Mas vamos aprender. A gente tem que acreditar um pouco no homem, né? O homem é um bicho que aprende. Tá? Não, mas eu digo assim, os investimentos... Vocês acham que vai destruir o homem? Não vai. Mas a questão da utilidade social da ciência, por exemplo, por que a gente precisa ter um carro sem motorista? Investir todo esse dinheiro para ter um carro sem motorista? Mais barato, né? Mas vai tirar muito emprego, né? Não vai, mas enquanto emprego em outro lugar. A tecnologia tira empregos. Cria outros empregos, tá? Cria emprego e cria outras coisas, como por exemplo, um pouco mais lazer, etc. Né? Eu acho que essas coisas todas não me amedrontam. Me preocupa um pouco porque eu sei que vai haver momentos de transição vão ser penosos, tá certo? Vai se pagar um preço. Como hoje está se pagando com a falta digamos, de controle das redes sociais, dos xingamentos, etc. Mas elas, eu acho, já estão sendo mais úteis do que violentas, do que inúteis. Não lhe preocupa
assim, o direcionamento que a ciência está dando para os seus alvos porque, de escolha. Veja bem, porque a ciência oferece um instrumento. Esse instrumento vai ser usado, digamos, pela sociedade. Agora, o aprendizado do uso desse instrumento é que é importante, tá certo? E isso tem que ser feito, não adianta, não tem outra solução, tá certo? Há instrumentos que são ruins, por exemplo, uma bomba nuclear é um instrumento ruim, tá certo? Então, isso, nesses alguns casos acontece com isso. Mas na grande maioria, tá certo? Os benefícios que a ciência traz são enormes, tá certo? Aparentemente tem a tecnologia para produzir a bomba, né? Não tem? Não, mas ele não tem porque não quer. Mas eu acho que o que tem é fácil. Um dia, numa discussão, ainda no governo Geisel, eu disse, me dê bastante dinheiro e eu construo uma bomba, se vocês quiserem. Só que não é isso que vale, não é isso que... Não, o que é importante não é a bomba, é ter a tecnologia nuclear. Isso é importante. Você precisa saber mexer com a tecnologia, por quê? Porque é uma parcela importante da natureza que vai sempre, digamos, influenciar nossas vidas. Por bem e por mal vai sempre. Então a gente precisa saber conviver com ela. E para isso é preciso ter um projeto de pesquisa na área nuclear consistente, grande, importante. Ou, se você pode também preferir não ter e ter outras coisas alternativas, tá certo? O que, eu acho que a posição do Brasil no mundo, digamos, internacional, certamente o Brasil seria uma nação mais respeitada, mas o Paquistão até hoje tem a bomba já há 20, 30 anos que ele tem a bomba. E ninguém dá bola para o Paquistão, né? E a Índia está começando a dar bola agora, não é porque tem bomba. É porque começou a ter uma certa eficiência em informática, em outras coisas. O que importa, no fundo, é ser dono da tecnologia, saber fazer coisas, tá certo? Isso é que manda no mundo hoje. E não é bomba ou coisa parecida que seja importante, tá certo? E aí, nesse ponto, é que a gente precisava ter uma direção mais firme. Claro, eu acho que o Brasil nunca teve, digamos, um Ministério de Ciência e Tecnologia, digamos, muda toda hora, né? Então, tem que o ministro bom, depois tem o ministro ruim, mas não tem consistência. Depois ele depende de recursos que ele nunca teve. Teve bastante dinheiro no tempo do Lula. Aí o Ministério começou a deslanchar. Tá? Mas os resultados demoraram muito para aparecer. Mas isso aí tudo é de longo prazo, não são isso também, E o Brasil também é muito imediatista, né? Então, como não vê um resultado imediato, né? Durante 30 anos nós fizemos esses sincrotrons aqui, escondidos, né? Porque o primeiro sincrotron, escondido porque a comunidade científica brasileira não queria. Fizeram manifestos contra o síncrotron, né? A Sociedade Brasileira de Física, a SPPC, todas as sociedades meteram o pau no síncrotron. Hoje são todos a favor, né? Dos filhos do segundo. Mas era uma coisa nova para eles, uma grande máquina, etc. Né? O medo também de sair perder o feudo. Os feudozinhos deles, etc. Né? O senhor fez tanta coisa em tantas áreas, o que o senhor mais se orgulha de ter feito? Eu estou pensando assim, desde o Proálcool, a Unicamp, o que foi mais, o que o senhor acha que foi mais legal assim, que o senhor fez até agora? Sem falar meus netinhos. Não, é brincadeira, mas o que me dá... Eu não sei, não. Eu gosto do que eu estou fazendo agora, quer dizer... O Brasil já é meio colônia, quer dizer, não vai voltar. Bom, estamos aqui de volta depois dessa maravilhosa entrevista com o professor Rogério César de Cerqueira Leite. Era para ficar com inveja mesmo, né? Pô, tá lá junto com esse cara é sensacional mesmo. Bom. Mas vamos lá, Rodolfo. Vamos lá, então, eu queria convidar você para continuar firme aqui no Tutameia. Então, seguir, pedir notificações nessa página aqui, nossa página oficial no Facebook. Que eu vou botar aqui. .com/Tutameia TV. Né? Que está aqui embaixo. Que é a que você está acompanhando, né? Isso. Isso. E
Hoje a gente vai ter uma transmissão extra, né? Como você provavelmente sabe, está ocorrendo, né, um acidente ecológico de grandes proporções na Amazônia, né, um vazamento de barragem, provavelmente, né, isso. Né, e de uma mineradora norueguesa, começou na semana passada, no final da semana passada, e a gente vai conversar com o pessoal de lá, ao vivo, que vai nos contar o que efetivamente está acontecendo no Pará em relação a esse vazamento aí. Então hoje, a partir das 18, mais ou menos, a gente vai ter essa entrevista muito legal, exclusiva. Desde já peço que você divulgue para os amigos, coloque na rede, curta o Tutameia, né? E amanhã, mais um grande momento aí de tentar entender o Brasil, não é isso? Entender o Brasil e o mundo. Luiz Felipe de Alencastro, professor da FGV, professor da Sorbonne, que vai nos falar do Brasil e do mundo. É um homem de grande sabedoria e elegância aí, né? Que fala muito bem. Que vai estar aqui nos nossos estúdios. Isso, aqui no nosso estúdio vai ser uma satisfação e espero que seja de grande satisfação para você também, né? Então é isso. Então, hoje, a partir das 18, o vazamento de barragem no Pará, aqui ao vivo no Tutameia. Amanhã, por volta das 11, professor Luiz Felipe de Alencastro. Fique com a gente e até mais. Até mais. Tchau.